Alcione e Camilo, antes de tratar sobre o documentário Muribeca, eu tenho interesse em saber como se deu a parceria entre vocês dois atrás das câmeras. Sempre quando faço uma entrevista e há mais de um nome, né, atrás das câmeras, sempre tenho curiosidade em saber como Uhum. se deu, né, essa parceria. Então, Alex, né? Isso. Alex, primeiro bom dia novamente. Bom dia. Então, eu e Camilo, a gente, nós estudamos juntos, né? Na Universidade Federal de Pernambuco. Nós somos formados em comunicação social, né? Em jornalismo. E isso lá em meados da década de 90, né? Uhum. Depois que a gente se formou, cada um foi viver sua trajetória, né, no mundo da comunicação. É, mais especificamente, a partir dos 24 anos, eu comecei a trabalhar num jornal. Já na faculdade, eu desenvolvi um interesse muito forte pelas artes visuais, em especial pela fotografia. Depois, comecei a juntar essas duas coisas, né, a linguagem da fotografia e o jornalismo, né, no fotojornalismo. Trabalhei com isso durante 15 anos, aqui em Recife. E, paralelo a isso, sempre trabalhando nas questões das artes visuais, assim, o meu trabalho autoral como fotógrafa, né, como artista visual. E Camilo estava, enfim, também estava vivendo a vida dele, né, mas especificamente também com as artes visuais, com a fotografia, né, com um estudo sobre cinema. E a gente se reencontrou, assim, Camilo até viveu um tempo em Paris, na França, eu continuei vivendo aqui em Recife. Eu morava em Jaboatão, dos Guararapes, né, que é onde o filme se passa, né, no Conjunto Muribeca. Uhum. Eu morava próximo ao Conjunto Muribeca, a minha infância foi bem próximo lá. E aí a gente se reencontrou 20 anos depois, e foi aí que a gente notou que tínhamos afinidades eletivas muito fortes, assim, tanto com o que a gente queria conversar, sobre o que a gente queria conversar e se comunicar, quanto nossas afinidades eletivas em relação ao que a gente construía como imagem, né, como ideia de imagem. A essa altura, 20 anos depois, eu já tinha saído do jornal, Camilo tinha voltado para o Brasil, e a gente startou uma conversa. E a partir dessa conversa que a gente foi notando nossas afinidades muito fortes assim em relação ao que a gente construía como linguagem, como comunicação na imagem, né, nas artes visuais. Camilo já estava como professor na Universidade Federal, professor de cinema, e eu trabalhando nas artes visuais também, na fotografia autoral, né? Uhum. E aí em um momento, a gente se conversou, Camilo perguntou assim, olha, a gente tinha um tema em comum, Muribeca. Os dois tinham um passado com Muribeca, né? Assim, amigos em Muribeca muito fortes, assim. E a partir daí a gente começou. Camilo, se eu esqueci alguma coisa, completa aí, por favor. Não, acho que é isso mesmo. Sim, acho que, enfim, a gente também faz parte de um coletivo de fotografia, o CRIA, Que antes foi mesmo de startado no mesmo ano, começar. né? Exatamente. Enfim, é uma parceria muito intensa, né? A gente não saberia hoje dizer o que veio de mim, o que veio dela. Foi tudo muito, muito, desde da concepção, a abordagem, o roteiro, enfim, a fotografia propriamente dita, né, que a gente divide, né? Então, enfim, eu acho que são dois olhares distintos, mas que conseguiram se unir nesse projeto. Então, acho que é por aí. A minha segunda questão, na verdade, a resposta foi um pouco antecipada, ou pelo menos eu percebi que ela foi antecipada por conta dessa questão em comum que é da fotografia. Mas eu quero saber um pouco mais sobre as discussões que vocês tiverem em relação a qual formato documental seguir em Muribeca. Porque, enfim, né, temos hoje em dia hibridismos, né, Uhum. o filme que é apenas a coleta do depoimento, mas eu percebo aqui como uma distinção o fato de vocês atrelarem muitas essas histórias com a captação de paisagens mortas, né, de todos aqueles espaços. Então, eu quero saber se a intenção inicial sempre foi seguir este formato ou se vocês tiveram outras ideias que no processo acabaram não indo adiante.
A gente já ali no embrião mesmo, né, do projeto, quando a gente começa até a construir a gente começa a construir um dossiê que vem a partir do nosso passado com o bairro, né? Uhum. Então, eu já tinha feito algumas visitas ao bairro, tanto quando ele era muito vivo, quando eu era criança, né? Camilo também, quando Camilo começa a trabalhar com a questão do audiovisual, né? Se não me engano, se eu estiver errada, corrija aí, Camilo. O teu projeto de conclusão do curso é se passa nesse cenário, né? Se passa em Muribeca, mas numa Muribeca viva ainda, né? Isso, o Se não me projeto foi um livro, na verdade, entre os personagens tinha Miró da Muribeca, que é é o um poeta. grande poeta, muito conhecido aqui, e amigo, assim, meu e de Alcione também. E, enfim, que ele meio que foi o primeiro meu primeiro chamativo para Muribeca. Depois eu conheci outras pessoas, como Flavão, que participa do filme, e, enfim, e o pessoal de hoje que está lá, nós somos todos Muribecas, então criou parcerias enormes, mas, digamos, o primeiro chamativo, meio afetivo, foi esse contato com o Miró. E, por acaso, o primeiro filme mesmo, documentário, que foi um institucional que eu fiz, sobre trabalho infantil, que a Muribeca, nessa época, era era o maior lixão enfim, da região metropolitana do Recife. Hoje não é mais, hoje é um aterro, ainda bem. Então, foi nesse contexto, assim, e Miró foi meio que o meu apoio lá na Muribeca, assim, fui lá com a mãe dele, foi nosso apoio geral. Então, a gente, engraçado ter voltado, né, aos primórdios da minha história cinematográfica através dessas pessoas, né, na verdade. Acho que é um filme que aborda a questão da paisagem, como você falou, né, dos lugares, mas de uma forma que a paisagem é, ao mesmo tempo, aqueles lugares físicos que estão ali, né, os concreto que está se destruindo, mas ao mesmo tempo ela é formada por memória, formada por afeto, formada por imaginação. E eu acho que esse formato que a gente escolheu justamente para tentar expressar enfim, essa dupla, né, duplo significado da paisagem. É uma paisagem que está se esvaindo ali, mas ao mesmo tempo uma paisagem que está super forte ainda no sentimento das pessoas. Nessa construção, Alex, de por que essa escolha pela imagem que ao mesmo tempo ela é uma imagem, vamos dizer, cinematográfica, né? A gente escolhe o audiovisual para fazer esse projeto, mas ambos são fotógrafos, então a gente vai pensar numa imagem que é um retrato. Uhum. E tem uma coisa que, nas primeiras discussões que a gente tem, assim, isso ficou muito claro, que era poder aguçar a memória a partir de uma imagem que ela, ao mesmo tempo, é retrato, ela é uma imagem parada, mas ela também é uma imagem que evoca um movimento. Então, você tem muitas vezes ali planos que duram 15 segundos ou 30 segundos e que num dado momento a tua mente ela vai dizer, ela se mexeu, essa imagem que está parada, mas ela não está parada. É uma fotografia que ela evoca um movimento de alguma forma. Existe um resquício de vida naquelas ruínas. Então, quando a gente começa a pensar, essa fotografia, que ela é frontal, ela é na linha do horizonte, a gente está pensando também em como a gente concebe a nossa fotografia, né? A partir dos nossos estudos mesmo e nessas afinidades eletivas que a gente vem carregando e que num dado momento elas se reencontram. Eu também vivi ali aquela Muribeca viva. Camilo também viveu a Muribeca quando ela estava viva, né? Com os nossos amigos, com nossas visitas por lá, mas a gente ainda não trabalhava junto. É curioso isso, né? A gente vai tendo esses momentos e 20 anos depois a gente se reencontra e diz, a gente tem muita coisa em comum do que a gente pensa a partir da arte, das artes visuais, e muita coisa em comum do que a gente viveu individualmente, né? Amigos que se cruzam, paisagens que se cruzam, e aí a gente vai iniciar uma viagem que ela é nova para a gente também, a partir dessas ruínas, né? Elas não estão completamente mortas. O que a gente quer ali conversar
é que a partir daquela imagem que muitas vezes a gente tem um cinema hoje que ele é super, 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 são imagens o tempo todo sendo produzidas numa velocidade visual, né? Que a gente vê que são câmeras que se movimentam e tal. Não, o espectador ele vai vivenciar uma fotografia, é um álbum, é como se fosse um álbum de família sendo visto e revisto, e a audição, a partir do que eles falam, do que os moradores falam, é que vai carregar essas memórias, né? É que vai fazer a gente olhar uma janela, olhar uma parede sem vida, e aparentemente sem vida, e pensar, poxa, quer dizer que anos atrás existia muita vida aí, e ela está presente, né? Na alma das coisas, né? São fotografias paradas, né? Que a gente fala, vamos fazer fotografias filmadas, né? Vamos filmar fotografias ali e, em contraponto, também que a gente está começando a ter contato com as imagens de arquivo, né? São imagens, sobretudo de Osael Lopes, que é um cameraman lá incrível, passou décadas filmando em diferentes formatos, né? Os formatos amadores vão evoluindo, ele vai filmando com aqueles formatos, e tudo meio câmera na mão e tal. A gente queria colocar justamente esse contraste daquelas imagens paradas, né, atuais, e da memória dele que está em movimento, né? Então, mesmo a gente criou essas contraposições que poderiam dar justamente uma força maior visual a esses contrastes, a esses filmes, né? Esse, um choque assim visual mesmo para a gente propor que os espectadores entrem, né, nessa paisagem, né? Eu, de fato, tive essa impressão de meio que ver um álbum com movimentos bem singelos, né, com cada um dos personagens que vemos. E por falar em personagens, eu tenho muito interesse em saber como que foi a abordagem dessas figuras que se transformam em personagens, né, do documentário. Eu acredito que muitos vocês já tinham algumas conexões, né, passadas e pessoais, mas como que foi, enfim, construir esse panorama que representa Muribeca no documentário? A gente começa pelas andadas mesmo, sabe, Alex? Assim, a gente começa as nossas visitas para essa construção, né, desse dossiê, vamos dizer assim, no segundo semestre de 2017. A gente começa as nossas visitas lá. É engraçado que, tipo assim, a gente tem ali alguns pontos em comum, pessoas que a gente conhece, né? Camilo, que conhece Miró, eu também conheço Miró, Flavão, que é uma pessoa que é da minha infância e que é um irmão para mim até hoje, assim, e aí ele entra na história. Essa pessoa, Flavão, que é um ex-morador de lá, ele também vai ser o nosso produtor local. E a partir do que Flavão vai nos contando, vai se construindo uma conexão. Quando a gente chega, sei lá, nas nossas andadas por lá, a gente vai num lugar que a gente precisa imprimir autorizações, né, de uso de imagem. Já vamos imprimir as autorizações. A gente entra numa lojinha e a gente encontra lá a Inês. A gente não vai lá porque a gente quer entrevistar a Inês, já está. Mas quando a gente entra lá, que vai imprimir, ela pergunta: o que vocês estão fazendo aqui? Porque ela sabe que a gente não mora lá. E a partir dali, quando a gente começa a conversar com Inês, Inês é a nossa primeira personagem a aparecer no filme, né? Ela tá ali, na lojinha em que a gente foi imprimir as autorizações. Assim, as coisas também se dão de uma forma a partir da nossa convivência com o bairro que está indo embora, né? Em 2017 começa esse processo, a gente já encontra uma Muribeca sendo esvaziada aos poucos. Mas os moradores, eles vão nos dando também esses caminhos. Quando eles começam a falar, fulano foi tão importante na minha vida, porque naquele momento tomou conta do meu filho, aí a gente vai atrás de fulano, e assim vai se criando essa conexão, né? Exato. E é isso, um vai puxando o outro, na verdade, né? Eu lembro que eu fui no comecinho, eu fui para uma audiência pública com o Ministério Público, eles estavam discutindo justamente enfim, tinha grupos lá que estavam lutando ainda a não destruição da Muribeca e tal.
E é isso, você vai mesmo se conhecer muita gente, vai conversando com um, vai conversando com o outro. Daqui a pouco eu fui almoçar no barzinho do lado e com eles lá e comecei a conversar. E esse barzinho virou nossa base, né? O Badona Índia, que é uma grande figura e tal, que ela acabou não, a gente entrevistou, mas acabou não aparecendo no filme, mas a filha dela apareceu. Então, isso é um recorte que a gente vai, ao mesmo tempo, por acaso, ao mesmo tempo direcionado. Chegou um momento que a gente viu que a gente tinha muitas pessoas do comércio, a gente falou, calma aí, também vamos tentar variar. Então, é um pouco isso, né, de a gente ir encontrando o filme conforme o filme vá avançando, mas com enfim, assim, se deu tempo, na verdade, né? A gente foi lá, sei lá, mais de 20 vezes, então a gente realmente se deu tempo para imergir, né? Ao mesmo tempo que o tempo ainda não era curto, porque tinha uma certa urgência, né? É um filme que a gente não teve tempo, por exemplo, de tentar editais, porque estava acabando, né? Não dava para esperar. Edital tem seu tempo, né? Passar um ano e meio esperando, a Moneybag ia embora, e foi, né? Infelizmente, né? Então a gente tinha essa urgência, mas ao mesmo tempo é uma urgência que a gente tem que, pelo menos, respeitar o tempo dele, né? Tem que ir lá, tem que conhecer, tem que entender, tem que olhar, enfim. Então teve essa construção, né? O filme é uma construção também no tempo da gente. A gente vai submergendo, entendendo o filme que a gente quer contar. A única coisa de cara que a gente tinha certeza, né? Até para o nosso background jornalístico, que a gente não queria fazer uma reportagem sobre o caso, né? Eu não queria, porque existe, você vai procurar na internet, existem milhares de reportagens contando e tal. A gente não queria entrar apenas mesmo na informação pura, né? Contar aquilo ali como fosse um cronograma do que aconteceu lá. Mas justamente tinha um recorte muito claro que a gente queria entrar justamente nessa intimidade, ao mesmo tempo coletiva, né? Desse entender o que é aquele lugar para aquelas pessoas, né? Uhum. Como espectador, eu admito que é um documentário que me emocionou, me tocou bastante, mas tem um momento que mexeu particularmente comigo, que foi, me corrija se eu estiver errado, que é o da Manina, que ela aborda sobre como existe uma comunidade idosa naquele espaço, e ela fala sobre essa questão dos mais jovens, de certa forma, partirem e eles não conhecerem mais outras pessoas, né, para, enfim, a criação de amizades, de novos laços e tudo mais. Eu me pergunto se, quando vocês tiveram a motivação para a realização desse documentário, se existiu enfim, algum depoimento individual que mexeram particularmente com vocês, ou se foi mais esse panorama coletivo, amplo, que foi aí a força para a realização desse documentário. Eu acho que são várias personalidades diferentes que, num dado momento, coletivamente constrói uma personalidade única, sabe? É Manina, é Inês. Inês, eu me emociono muito com Inês, assim. Por uma casa, ela é a primeira, né, a aparecer ali no filme. Mas tem vários ali que... Tem personagens que me deixaram extremamente curiosa, assim, intrigada. Por exemplo, eu achei muito curioso que um menino tão novo como o Lucas Ávila, que na época em que a gente conversou com ele, que é o rapper, né, que fez a música Resistência Muribeca, que no final ele canta, ele performa, ele é a pessoa mais jovem que aparece no filme, e o que me intrigou é que como uma pessoa tão jovem pode ter despertado para um afeto que é tão parecido com o das pessoas mais idosas de lá. Lucas, ele vai crescer exatamente a partir das memórias que a mãe dele vai contar para ele. Porque Lucas vai crescer numa Muribeca que já está se esvaindo. Porque foi um processo de anos, sabe? E Lucas, ele tinha 18 anos quando a gente conversou com ele. Então, assim, ele começa a despertar para um amor sobre aquele lugar, sobre aquela comunidade, aos 16. Isso é muito curioso para mim, porque é um menino muito novo
e que, assim como a Manina, que foi uma pessoa que viveu o auge de Muribeca, Manina viveu o início dos anos 90, os anos 80 ali ela viveu. Então, assim, o auge de Muribeca vai ser no início dos anos 90. De uma comunidade que praticamente se auto... Eles tinham tudo, né? Eles tinham de banco a supermercado, Então, ao mesmo tempo que eles foram construídos ali à margem, né? Porque eles estão ali à margem da BR, eles vão dar uma resposta aos poderes instituídos quando eles vão ter tudo, até teatro, até formação de teatro lá, cultura, esportes, política, tudo que você vai imaginar. Carnaval. O carnaval deles, assim. Então, tudo que você vai imaginar como uma construção de uma comunidade que vai se autogerir, Muribeca construiu. Meio que foi uma resposta para o fato deles terem ficado tão à margem. Então, eles não iam fazer supermercado, ou iam atrás de cultura e papapá fora da comunidade, né? Eles vão construir lá dentro mesmo. Então, é uma construção afetiva muito forte. Construção afetiva, assim, quando a gente observou que essa construção afetiva, ela não era só a coisa doce, mas todo o complexo que envolve uma construção afetiva, né? De sentimentos complexos, sentimentos muitas vezes conflitantes, eles vão viver ali dentro, mas vão resistir. É isso que chama a atenção da gente, assim. Então, todos os personagens, eles vão ter Para mim, é difícil falar, assim, qual que me emocionou mais, assim, sabe? Eu acho que todos me intrigam, assim, de uma certa forma. Não sei também. Não dá para escolher. Ela tem ligações afetivas com alguns, assim, de longas datas e outros que a gente conheceu, assim, no caminho. Mas talvez eu lembre dessa história dos idosos, o que me marcou mais foi a história de Suelen, né? Que é uma moça super engajada lá, enfim, que cria, né, de Manina, né? Que ela cresceu ali com os movimentos de Manina, assim, e hoje é conselheira tutelada do local. E que conta a história da avó, né? Que é meio que, não sei se você conhece aquele Goodbye Lenin, filme, né? Isso. Que a avó dela, enfim, começa a esquecer, né, as coisas e para que ela não tenha um estresse maior, encontraram um prédio com a mesma cor, com o mesmo banquinho na frente, tinha uma árvore na frente também. A árvore na frente, um dia que o esforço, né, na verdade, para que essas pessoas não sofram tanto, né, ou pelo menos sofram menos e que esse estresse não realmente prejudique de fato a saúde delas, né? Assim, então é uma coisa muito louca, né? De você observar, ver essa história, né? Muito surreal e ao mesmo tempo muito bela, né? Então acho que o Muribeca é um pouco isso que a gente viveu, a coisa louca e a coisa bela ao mesmo tempo, né? Desculpa, Não. Eu tenho uma última questão, Alcione e Camilo. Na verdade, Camilo até abordou um pouco sobre a questão midiática de Muribeca, sobre, enfim, as notícias que se dão, né, da comunidade, mas eu gostaria de saber um pouco mais se a cobertura midiática dessa comunidade ela se dá de maneira esporádica ou constante, e como vocês até visualizam o documentário que vocês fizeram, até mesmo talvez como um registro de resistência, né, daquela comunidade. Se vocês acreditam que circular com esse registro por festivais, né, nacionais podem até ter um impacto positivo, né, para aquelas pessoas. Coincidentemente, até quando eu estava trabalhando no jornalismo, desculpa o barulho, mas aqui fora. Quando eu trabalhava no jornalismo, eu fui impactada um dia quando fui pautada para fazer um prédio que estava caindo em Muribeca, né, no início dos anos 2000. Então, eu vi essa trajetória de notícias, mas é exatamente essa palavra, notícias. Né? O que a mídia construiu sobre o caso Muribeca estava muito ligado à questão superficial mesmo. De se falar sobre um conjunto residencial que estava com problemas estruturais. Mais tarde vai ter um outro capítulo na mídia, né, que a mídia vai cobrir, que é a questão política mesmo, política jurídica,
que houve, travou-se ali uma batalha jurídica, né, com a Caixa Econômica Federal, e isso vai ser colocado, sim, pela mídia. Mas o intuito da gente, como o Camilo falou mais cedo, não era trazer a questão notícia, né? A questão, a gente queria aprofundar a partir desse fato. A gente tinha uma pergunta-chave com a gente, que foi por que a gente foi fazer Muribeca? Por que a gente não foi fazer outro conjunto residencial que estivesse passando pelo mesmo problema? Porque aqui em Pernambuco, principalmente na região metropolitana do Recife, existem outros casos parecidos, sabe, Alex? De conjuntos residenciais que começaram a apresentar problemas estruturais, tiveram que ser esvaziados. Aí entra a questão jurídica, que é quando os moradores começam a receber o auxílio moradia, e a luta geralmente é essa, pelo auxílio moradia para que a pessoa possa refazer a sua vida. O que chamou a atenção da gente em Muribeca e por que a gente fazia essa pergunta? Por que nós estamos indo atrás de Muribeca? O que chamava a atenção da gente era que existia uma reivindicação em Muribeca, dos moradores de Muribeca. Não era pelo auxílio moradia propriamente dito, individual, que cada um vai receber e vai construir sua vida. Existia uma outra reivindicação em Muribeca, era permanecerem juntos. Aí é que entra a questão afetiva, né? E aí é por isso que a gente entra para fazer. Então, eu acho que o registro, esse documentário, cada vez que a gente consegue ver que ele está em algum festival, em alguma mostra de cinema, para a gente é Muribeca dizendo que está viva. Para a gente é muito importante isso, assim, não só para a gente, para a comunidade inteira. Eles já falavam lá atrás na rádio, eles tinham esse jargão, né? Muribeca falando para o mundo. E é verdade, assim, como essa frase que foi construída por eles, não pela gente, assim. Tem um momento lá do filme que tem uma inauguração da rádio, né, em que eles falam sobre isso. Uhum. E eu acho que é isso. Acho que, enfim, lembro da Hannah Arendt, né, que falava que um dos grandes perigos, né, do capitalismo, enfim, do sistema, é o esquecimento, né? E acho que o filme é um pouco isso. Tem um diretor que eu gosto muito, o Gia Zanke, ele fala que, para ele, o cinema é uma forma de resistir contra esse esquecimento. Então, o nosso filme tem isso, na verdade. Assim, acho que, de repente, o filme é uma coisa, tem os seus limites, né? A gente não vai conseguir barrar uma estrutura maior, política e tal, mas a gente vai conseguir, de repente, primeiramente, que Muribeca, de certa maneira, ela não cai no esquecimento, né? E que, enfim, isso não só a gente, na verdade, porque tem gente lá muito mais atuante do que nós, né? Os próprios moradores, né? Falando de mídia, mas eles próprios têm suas mídias internas, né? Tem o Ozael que filma continuadamente, tem o pessoal que são os Muribecas muito atuantes, então... Tem vários coletivos, né? Tem vários coletivos, né? E acho que nosso filme a gente contribui um pouco com isso, talvez, né? De uma maneira que justamente não deixe Muribeca cair no esquecimento e comunicar com outras pessoas, que é um filme local, mas a grande questão do filme é que, ao mesmo tempo, ele fala de um processo que está acontecendo no mundo inteiro, né, de desenvolvimentismo, no qual o espaço não é mais construído para as pessoas, né? O espaço é construído simplesmente para uma lógica de mercado, mercadológica, e é uma planilha, e se o banco lá, a Caixa Econômica, vai perder 0,5%, que reconstruir aquilo ali, então não importa as pessoas, foda-se as pessoas, né? Vamos por esse caminho aqui, que a gente vai economizar aquele 0,5% e é bom para as finanças, né? Então, finalmente, é uma maneira de repente, de um filme de mudar um pouco as sensibilidades, né? E que no futuro um processo desse seja mais difícil. Alcione e Camilo, muito obrigado pela disponibilidade. Vou precisar encerrar. O Zoom acabou de dar um aviso aqui também de tempo limite. Obrigado pela disponibilidade e desejo sucesso com toda a trajetória. Valeu, obrigado. Qualquer coisa, pode voltar aí em contato com a gente. Nós estamos disponíveis aí. Eu agradeço. Foi ótima a conversa. Valeu, Alex. Foi ótimo. Obrigado. Bom dia para vocês. Até mais. Bom dia. Boa semana. Obrigada.